Certo, pessoal, vamos retornar então, voltando agora sobre as disposições, né, diversas do Estatuto, vamos falar aí de situações especiais do militar. Dentro das situações especiais do militar, nós já vimos aqui, ó, nós vimos a situação dele como um excedente, vimos a situação de reversão dele, vimos a situação de agregação do militar. Agora vamos passar então a falar da situação do militar que está à disposição. O que significa isso? À disposição, tá? Então, nós temos aqui no artigo 90 a situação quando o militar está à disposição. É quando ele se encontra aqui, ó, a serviço de órgão ou autoridade que não seja subordinado diretamente. Seria um resumo disso, tá? Então, vamos fazer as leituras aqui e aquilo que for importante a gente faz os destaques aqui, tá? Então, vamos lá. À disposição, ó, é a situação em que o militar se encontra a serviço do órgão ou autoridade a que não seja diretamente subordinado. Então, ele é subordinado a um comandante e ele está à disposição de outro órgão, ok? Então, ou de outra autoridade. Então, ele está à disposição. O policial militar não será agregado quando for colocado à disposição de um órgão ou autoridade, ainda que fora do âmbito da polícia militar, para cumprir missão eventual. Se for para ocupar um cargo, nós vimos que ele fica agregado. Tá? Agora, se for para cumprir missão, né, então daí ele não fica na situação da agregação, ele fica à disposição do órgão. Tá? Então, ó, o policial militar não é agregado, ou seja, ele não perde a escala numérica dele, quando for colocado à disposição de órgão ou autoridade, ainda que fora da polícia militar, ó, para cumprir missão eventual de interesse da polícia, não interesse do órgão lá, tá? De interesse da polícia militar, presumidamente de curta duração, não podendo exceder a 6 meses contínuos. Então, colocado à disposição de outro órgão, tá? Ele não vai para agregação, se essa duração for de até 6 meses, tá? Então, tem que ser para cumprir missões eventuais aí. Vencido o prazo, ó, de que trata o artigo, então, após 6 meses, o militar será agregado, tá? Então, lembra, passou mais de 6 meses aqui fora da situação da atividade, já fica como agregado ali, tá? E ali, ó, ou retornará. Então, ou ele volta, passados 6 meses, ou ele já é automaticamente colocado para agregação, tá? Então, ou ele retorna, ou ele fica em regressão. Só poderá passar novamente a situação depois de decorridos 6 meses. Então, ele saiu para a disposição para uma missão X, em determinado órgão, chegou os 6 meses, ou ele retorna ou fica agregado, ok? Retornou só depois de 6 meses, né, para ir novamente, tá? O ato administrativo que colocar o militar à disposição do órgão ou autoridade fora da polícia militar deverá definir se irá exercer função policial militar de natureza policial militar ou de natureza civil, tá? A passagem do policial militar à situação de à disposição não abre vaga para fins de promoção, tá? E para fins de movimentação, tá? Então, colocado à disposição, ó, não abre vaga para fins de promoção ou movimentação. Ou seja, não abre vaga, por exemplo, um segundo sargento foi colocado à disposição de outro órgão. Não abre vaga para promoção para segundo sargento. Tá bom? É isso que está dizendo aqui. A passagem do militar à disposição do órgão ou autoridade fora do âmbito da polícia militar se faz por ato do governador para os oficiais e do comandante-geral para as praças. Mesma regrinha ali, até coloquei, ó. O ato, né, para colocar à disposição, o ato para ficar aqui como reversão, ó, e também como excedente, né, é sempre, ó, o ato do governador para os oficiais e do comandante-geral para as praças. Continuando então. A função policial militar é a atividade exercida pelo policial militar a serviço da polícia militar ou do exército, tá? Nesses casos, quando relacionada com o caráter de força auxiliar de reserva das Forças Armadas, tá? Então, por exemplo, em determinada situação, pode ser que um policial militar exerça uma função junto ao exército, tá? E nessa situação, né, que ele exercer a função como uma força auxiliar das Forças Armadas, ele está exercendo uma função policial militar. Aí vem a outra situação, ó. O que é uma função de natureza policial militar, tá? Então tem a função policial militar,
que é aquela exercida pelo policial militar, ou aquela, né, a serviço da polícia ou do exército. E aí tem a função de natureza policial militar ou de natureza de interesse policial militar. É a atividade exercida por policial militar, não enquadrada no artigo anterior, mas que sua finalidade ou peculiaridade está intimamente ligada à missão da polícia militar. Então, aquela atividade típica do policial militar a gente chama de função policial militar. Agora, uma atividade que está relacionada à polícia militar, a gente chama de função de natureza policial militar ou também de interesse policial militar, tá? São termos técnicos aqui. Então, aquela exercida tipicamente, a gente chama de função policial militar. Continuando. São considerados no exercício da função policial militar. Tá? Agora vai explicar, então, essa típica aqui, ó. Tá? São considerados no exercício da função policial militar os policiais militares da ativa que desempenham um dos seguintes cargos. Tá? Primeiro, os estabelecidos no âmbito da polícia militar. Então, ocupou um cargo dentro da polícia militar é função policial militar. Os estabelecidos no âmbito da organização militar, da organização policial militar, a que for colocado à disposição. Então, foi colocado à disposição de outra organização militar, é atividade, é função policial militar. Tá? A de instrutor da Escola Nacional de Informações. Os instrutores dos estabelecimentos de ensino das Forças Armadas ou de organizações policiais militares. Então, na academia policial, você tem lá um sargento, um oficial instrutor, eles estão exercendo a função policial militar. É uma função típica de militar, ok? Embora esteja na escola de formação, a gente chama de função policial militar, tá? Os dos setores de operação dos órgãos de informações federais. Então, se estiver num órgão de segurança pública de informação federal, também é órgão função policial militar. O policial militar que for designado para frequentar curso em qualquer dos estabelecimentos de ensino, do inciso 13 e 4, também é considerado em função. Então, por exemplo, vocês vão fazer aí, vocês vão ser soldados, vão fazer um concurso para cabo. Quando vocês estiverem no curso de formação de cabo, vocês estão no exercício de uma função policial militar. Mesmo que seja aluno, é função policial militar. Tá? Então, é função típica do militar. Aí vem agora, ó, o artigo 94 caiu na prova da IOBV. O que são consideradas, então, ó, o exercício de função de natureza policial militar ou de interesse policial militar? Então, não é função policial, já é de interesse. Tá? Os policiais militares da ativa que desempenham um dos seguintes cargos. Tá? Olha só, os fixados nos quadros de organização relativa ao pessoal PM do gabinete do governador. Então, por exemplo, está ocupando lá uma função no gabinete do governador, a gente chama de função de natureza policial militar. Os fixados no quadro de organizações relativas ao pessoal PM do vice-governador. Então, no gabinete do vice-governador, geralmente tem um coronel lá, tá? Então, e alguns oficiais e sargentos, né? Então, essa é a função de natureza policial militar. Os fixados no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa, em secretarias de Estado e nível de assessoria policial militar. Também aí são de natureza policial militar. Os fixados em outros órgãos do Estado, né, cuja função seja declarada pelo governador de natureza ou de interesse policial militar. O período passado pelo militar a qualquer tempo no exercício de função de natureza policial militar, de que trata esse artigo, será contado como todos os efeitos de arregimentação. Olha só, pessoal, é bem tranquilo. O que significa isso? Então, o policial militar está exercendo a função administrativa, a função de natureza policial lá na Assembleia. Tá? É aquele policial que está lá na Assembleia. Ou é o policial que está ali no fórum. Esse tempo que ele está ali é contado como arregimentado. Arregimentado vem da palavra regimento. Regimento é uma organização militar. Então, é como se ele tivesse arregimentado, é como se ele estivesse trabalhando no regimento. Entenderam? Então, aquele... Sim, trabalho normal. A natureza é policial militar. Por que não é função militar? Porque ele não está lá num batalhão, mas ele está num órgão na natureza policial militar. É uma atividade típica da segurança pública, mas em outro órgão. Tá? Então,
a legislação separou aqueles que estão na atividade fim e aqueles que estão na atividade fim, mas em outros órgãos. Então, a gente chama de natureza policial militar. Tem a natureza de policial, mas não é a função policial. Tá? Então, nesse caso, ó, o tempo conta para todos os fins, como se estivesse arregimentado. Então, conta para fins de promoção, para fins de tanto por antiguidade quanto por merecimento. Ok? O policial militar no desempenho de cargos não catalogados nos artigos 94, 93 e 94 do Estatuto é considerado no exercício de uma função civil. Então, aqui é interessante. Ó. Se o 93 é aqueles do exercício típico, ou eu estou numa organização militar, ou estou à disposição do Exército, ou eu estou numa escola, como instrutor numa escola. Tá? Essa é típica, função típica. Agora, o 94 é de natureza, estou à disposição da Assembleia, estou à disposição do Tribunal de Contas, estou à disposição do Gabinete do Governador, na função de policial lá. É de natureza policial militar. Não sendo essas duas, qual é a outra situação que ele pode estar? Um cargo civil. Por exemplo, ele está assumindo um cargo aí de secretário de Estado de Fazenda, por exemplo. Né? É uma função aí de natureza civil. Tá bom? Vamos lá. E aí nós vimos que de natureza civil, né, ele vai ficar agregado. Tá? Vamos lá. 96. É considerado ausente. Então vem mais um conceitinho aqui, ó. O artigo 96 vai tratar do ausente. Então cuidado com esses termos, tá? Então esses aqui que eu esquematizei, vocês têm que ter eles numa ficha de memória para fazer a leitura e tentar buscar as palavras-chave. Tá? Essas palavras-chave que eu destaquei é aquilo que vocês têm que lembrar, porque é o que vai estar numa questão da prova. Tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho do ausente. Quem é o ausente? Olha só, é considerado ausente o policial que por mais de 24 horas consecutivas. Tá? Então, ó, mais de 24 horas consecutivas. Ele vai explicar ali. Ó, tá? Olha só, primeiro, deixar de comparecer a organização, deixar de comparecer à organização policial militar. Tá? A gente chama de organização, tá? Uma unidade militar a gente chama de organização policial militar, que deveria fazê-lo sem comunicar qualquer motivo. Então, não é a situação, comandante, estou com algum problema aqui na estrada, fiquei impedido de chegar. Foi viajar, ficou na estrada. Não é essa situação. É uma situação que ele não informou ninguém. Tá? Ausentar-se sem licença da organização policial militar onde servir ou do local onde permanecer. Tá? Então, por exemplo, o cara se ausentou mesmo, não deu satisfação nenhuma, também ele é considerado aí ausente. Tá? Decorrido o prazo mencionado, serão observadas as formalidades previstas. Então, ele vai abrir um processo disciplinar, né, para punir esse militar. E aí eu tenho aqui o artigo 97. Ó. O artigo 97 já trata de outra situação do militar, que é a situação de desertor. Tá? Quando que eu tenho um desertor? Daí eu peguei aqui, já coloquei uma remissão, ó, no Código o Código Penal Militar. Tá? Não cai o Código Penal Militar para vocês, cai só no concurso de oficial. Tá? Mas vejam bem ali, ó, pode ser que caia, né? Se mudar a banca e ela quiser cobrar noções de direito militar, pode cair. Tá? Pode cair questões de direito penal militar e processo penal militar. No concurso de oficial cai. Tá? No concurso de praça ainda não cai. Tá? Então, dependendo da banca, pode ser que caia o direito militar. Tá? Olha só. Então, o Código Penal Militar diz o seguinte, ó, ausentar-se o militar sem licença da sua unidade onde serve ou do lugar onde que deva permanecer por mais de 8 dias está sujeito a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, se oficial, a pena ainda é agravada. Tá? Então, se for praça, de 6 a 2 anos, se for oficial, ainda está sujeito a agravamento da pena. Tá? Então, vejam bem, ausentar-se por mais de 8 dias, eu já tenho aqui o desertor. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, conforme o código, mais de 8 dias. Né? Então, no 9º dia já é considerado desertor. Ok? Vamos lá. E além disso, eu tenho outro conceito, né? Eu tenho o conceito aqui, ó, de desaparecido, extraviado e a exclusão, tá? A situação aqui, ó, de desaparecido e a situação de extraviado é um pouquinho diferente lá do Código Civil, né? No Código Civil a gente fala do ausente. O ausente é aquela pessoa, por exemplo, aconteceu um acidente aéreo
e caiu no mar, a gente não sabe se essa pessoa está viva ou não está. A gente fala, por exemplo, caiu aquele avião da Gol lá na Amazônia, lembra disso? Né? Fica numa situação de ausente, isso para o Código Civil. Tá? Uma situação de ausência lá, abre-se a sucessão provisória, depois abre-se a sucessão definitiva. Isso lá no Código Civil. Tá? Aqui, para o militar, são outros termos que nós utilizamos aqui. Ó. Então, nós temos a situação de desaparecido. E nós temos a situação de extraviado. Tá? Então, cuidado que não é o mesmo conceito de ausente. Então, olha só, é considerado desaparecido o militar que no desempenho de qualquer serviço, em viagem ou em operação policial militar, ou em caso de calamidade, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Então, por exemplo, aí, os militares trabalham aí nas situações de emergência e imagine que ele está num resgate aí de pessoas, por exemplo, lá em Blumenau aconteceu, né? E ele é tragado, por exemplo, por um duto, ou ele é levado, arrastado numa água lá. Então, e ele é tido como desaparecido, porque ele estava numa situação, né, de risco e ele sumiu aí num caso de calamidade, tá? Então, se ele tiver o paradeiro desconhecido aí por mais de 8 dias, ele já é considerado como desaparecido, tá? A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indícios de deserção. Por quê? Porque vejam bem, ó, se eu estou 8 dias sem trabalhar, eu sou desertor. Agora, se eu estou desaparecido numa situação que eu estava em atividade, tal, ou, por exemplo, numa situação que ele estava em viagem, caiu o avião e sumiu, né, então ele fica como desaparecido, se a situação for por mais de 8 dias. Tá? Então, uma é um crime militar, a outra é uma situação, né, diferente. Tá? E aí nós temos o artigo 99, ó, que vai trazer o outro conceito aqui. Ó. O policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, ele daí é oficialmente considerado extraviado. Tá? Então, desapareceu por mais de 8 dias, estou desaparecido. Passou os 8 dias e chegou a mais de 30, aí ele passou a situação de extraviado. Isso são termos técnicos, né, da legislação militar. Tá? Então, cuidado. Aqui será uma boa... É a mesma situação, só que passou dos 8 dias e passou dos 30. Tá? Daí ele virou um extraviado. Tá? Para a legislação civil, nós chamaríamos isso de ausente. Daí teria que fazer a sucessão do herdeiro e tal, lá para a legislação civil. Para a legislação militar, é esses termos aqui, porque nós já temos que pensar aqui na pensão, né, dos dependentes. Tá? Então, aqui ele é considerado, então, extraviado, está desaparecido aí por mais de 30 dias. Tá? Vamos embora. E agora chega um assunto interessante, tá? Não foi abordado em provas da IOBV, mas é um assunto assim, interessante, que é a exclusão do militar, tá? Então, nós temos a situação aqui, ó, de exclusão do serviço ativo e o desligamento dele da organização militar, tá? Então, quando que ocorre a exclusão? Tá? E essa exclusão, ó, se dá por ato do governador do estado. Então, já vimos que é uma situação grave, né? A exclusão do militar, ó, é quando ele é excluído do serviço ativo e é desligado da organização policial militar que ele faz parte. Tá? Então, vamos lá. Quais as situações que ele vai ser excluído? Tá? Primeiro, quando ele é transferido para a reserva remunerada. Chegou o tempo de serviço dele lá, cumpriu os 30 anos, foi para a reserva, transferido para a reserva, foi excluído do serviço ativo. Tá? Primeira situação. Segunda situação, for reformado. Quando que ele é reformado? Por exemplo, o policial militar sofreu um grave acidente aí, né? Não sei se vocês viram, teve um policial em São Paulo que a viatura virou e ele perdeu o braço. Vocês lembram aquilo? Né? A viatura estava em perseguição e fez a curva, a viatura tombou, ele estava para fora da viatura e perdeu o braço. Automaticamente ele passa para a reforma, ele é reformado. Né? Lembra que o reformado ele também está na atividade, só que ele não tem mais a possibilidade de retorno. Tá? Também, ó, se ele for demitido. Demitido é excluído. Tá? Então, tem várias hipóteses aqui. Eu quero que vocês, no esquema de vocês, ó, coloquem as hipóteses aqui, ó, quando ele é excluído. Ok? Tá? Aqui me faltou espaço, são 10 hipóteses de exclusão. Tá? Então, anotem aí no esquema de vocês. Ó. Primeiro, transferido para a reserva minerada. Segundo, reformado. Terceiro, for demitido. Demitido é punição. Tá? Depois,
perder o cargo, perder o posto ou patente. Nós já vamos ver quando que ele perde o posto, tá? Então, o oficial perde o posto e a patente dele. Então, existem situações onde o oficial perde o posto. E aqui, daí nós vamos ver que ele vai ser excluído do serviço. A exclusão a bem da disciplina, as praças são excluídas a bem da disciplina. Então, nós vamos ver aí que tem essa situação. A deserção, praticou deserção, é excluído do serviço ativo, tá? Falecimento, por óbvio, né? Está excluído. Aquele que está extraviado, ou seja, está por mais de 30 dias desaparecido, ele também é excluído do serviço ativo, tá? E aquele que tiver anulada a sua inclusão, tá? Então, se tiver uma anulação da inclusão do militar, ele também vai ser excluído. Agora nós vamos analisar cada uma delas aí no decorrer dos próximos artigos, tá? Então, o desligamento do serviço, ó, após processo, é expedido por um ato do governador. Então, aqui é uma situação grave, tá? Ele perdeu aqui, claro, fora as situações de reserva, são situações graves aqui, tá? Pelo governador, oficiais de praça também? Uhum. O ato, sim. O ato de desligamento do serviço, sim. Mas nós vamos ver aqui que tem um procedimento aqui anterior para os oficiais e para os praças, tá? Mas o ato final é do governador, tá? Vamos embora. Ou da autoridade a que tenha sido delegada a função, tá? Vamos lá. Artigo 101. A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isenta o policial militar da indenização dos prejuízos causados à fazenda ou a terceiros. Então, nós já vimos, né, isso a gente estudou lá no direito administrativo, a ação regressiva do servidor que tem que indenizar a fazenda. Tá? Então, o Estado, por exemplo, um policial militar passa um sinal vermelho com a viatura e causa um dano numa família. O Estado vai ter que ressarcir aquela família e, se ele agiu com dolo ou culpa, cabe ação regressiva contra ele. E nesse caso aqui, ó, vamos pensar que ele está no último mês para entrar para a reserva dele. E ele vai para inatividade. Mesmo em inatividade, ele tem que ressarcir o erário. É isso que está dizendo aqui, ó. A transferência para a reserva não isenta dos prejuízos que eu causei à fazenda pública quando eu era da atividade, porque o processo demora. Tá? É isso que está dizendo aqui. O policial militar da ativa, enquadrado nos incisos 1, transferência para a reserva, e o inciso 6, licenciado, do artigo 100, ou demissionário a pedido, ou pedido de demissão a pedido, continuará no exercício das funções militares até o desligamento da organização que serve. Então, para ser transferido para a reserva, para ser licenciado ou demissão a pedido, ele tem que esperar o processo até o fim, tá? O desligamento do policial militar da organização em que servir deverá ser feito após publicação do ato em diário oficial, não podendo esse prazo exceder a 45 dias da data da primeira publicação, tá? Então, o desligamento tem que ocorrer aí no prazo de 45 dias, não pode exceder a 45 dias a publicação desse ato, tá? Ultrapassado o prazo que se refere ao parágrafo anterior, o policial militar será considerado desligado da organização. Então, se demorar um pouco ali, ó, para ele ir para a reserva, por exemplo, demorar mais de 45 dias esse ato, aí ele já é considerado desligado do prazo ali, tá? Ultrapassado o prazo, ó, o policial será considerado desligado a que estiver vinculado, deixando de contar tempo para fins de transferência. 103. Transferência do policial militar para a reserva remunerada. Tá? Então, ontem nós estudamos aquilo que é serviço ativo e serviço inativo. No inativo eu tenho transferência para a reserva e reforma. Tá? Então, agora o artigo 113 vai explicar um pouquinho o que é a transferência para a reserva remunerada, que é aquela que eu posso ainda voltar por ato. Tá? Então, vamos lá. Pode ser, ó, a pedido ou ex officio. O que é a pedido? É quando o militar pede para a reserva. Tem que cumprir os requisitos e ele vai para a reserva. Tá? E ex officio é que daí não é decisão dele, é decisão do próprio Estado. Tá? É de ofício daí a decisão. Tá? Então, vamos lá. São dois tipos de ir para a reserva remunerada. Primeiro, artigo 104. A transferência para a reserva remunerada a pedido. Então, a pedido do militar. Será concedida ao militar que contar no mínimo 30 anos de serviço se homem e 25 anos
sejam 25 anos sejam efetivos na carreira policial militar. Né? 25 anos ser mulher, né? Olha só. Então, o policial militar chegou aos 30 anos de serviço, ele pode requerer a sua aposentadoria, né? Aqui a gente não chama de aposentadoria. Vocês já sabem que a gente chama de reserva remunerada. No caso, 25 anos, de efetivo, daí no caso não é mais 5 por causa de férias, essas coisas, licenças. Não, assim, ó, o que tem que considerar aquela, por exemplo, se tem licença prêmio, conta em dobro, né? Vai se contar o prazo em dias, até fechar 30, tá? No mínimo ter 25 de. Olha assim, ó, ele tem que ter no mínimo 25 anos de efetivo serviço na carreira. Tá? Então, por exemplo, tem que ter 30 anos de serviço militar, mas 25 anos de serviço na carreira. Tá? Então, vamos pensar aí no caso de vocês, né? Vai longe. Né? Tem que ter 25 anos desse efetivo serviço aí, né? Olha só, 25 anos de serviço ser mulher, desde que... isso aí vai longe, né? Por exemplo, eu entrei com 18 anos nas Forças Armadas, né? Então, com 40 e poucos anos, né, 48 anos, eu estaria me aposentando. Olha só, podia estar com 48 anos, estar me aposentando. Né? Como eu optei por ser civil, vou aí até quase meus 70, né? Se vier a reforma da Previdência. Hoje, né, como eu pego uma regra de transição, hoje eu daria 53. Mas vamos pensar o seguinte, vocês aí, do tempo de vocês, contem mais 30 anos da idade de vocês aí. Tá? Então, vocês estão na média dos 25, mais 30 anos, 55. É mais ou menos isso que vocês vão trabalhar, né? Quem está com 20, tá bom, né? Tá bem, vai bater nos... Tá? Por enquanto, os militares estão nessa regra, né? Há uma história de mudar aí a previdência para os militares. Só que, vejam bem, a atividade militar ela não é a mesma coisa que uma atividade civil. Então, não tem como comparar aí, né? O militar ele tem que ser tratado diferenciado. Vamos lá. No caso do policial militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses por conta do Estado no exterior, sem haver decorrido 3 anos do seu término, a transferência para a reserva minerada a pedido só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do respectivo curso ou estágio. Então, imagine o seguinte, vocês estão no final de carreira, falta aí 1 ano para vocês fechar os 30, mas vocês vão fazer um curso na FBI. O que vai acontecer? Vocês vão ter que aguardar mais 3 anos. Tem que aguardar ali, ó, do curso mais 3 anos para se aposentar. Tá? Não é comum, porque geralmente é o seguinte, por que eu vou mandar um cara que está em final de carreira para um curso de exterior, né? Mas já está fazendo essa regra justamente para isso, né? Para que aquela que está em final de carreira não faça um curso, né? E aí se beneficie desse curso. Então, ele vai ter que cumprir para o Estado, né? Senão ele tem que indenizar o curso. Tá? Não será concedida a transferência para a reserva remunerada a pedido ao policial militar que estiver impedido na forma do disposto do Código de Processo Penal Militar. Então, se algum policial militar está sendo processado, né, ele está impedido lá de reforma, ele não vai. Tá? Vamos lá. Continuando. Esse artigo aqui é um artigo importante, tá? A transferência, então, a primeira forma de transferência é a pedido, tá? Então, você saiba que vocês vão fazer transferência a pedido, se contarem aí com 30 anos de serviço e 25 anos de efetivo serviço na carreira de policial, tá? E aí vocês vão a pedido, vocês pedem para ir. Mas tem também a transferência de ofício. Ou seja, o Estado tem que transferir vocês para a reserva. É um ato vinculado. Lembra da história de ato vinculado? Aqui é um exemplo. Tá? Verificar-se-á quando o policial militar incidir num dos seguintes casos. Tá? Primeiro, no quadro de oficiais. Tá? No posto de coronel. Quando ele tiver com 59 anos de efetivo serviço. Tá? Então, daí, ele tem que passar para a reserva. O tenente-coronel, 57 anos. Aqui não é desculpa, não é de serviço, é de idade, né? De idade, desculpa, não tem como ser de serviço, né? Quando ele atinge a idade, né, de 59 anos, o coronel vai para a reserva.
o tenente-coronel 57, o major 57 e o capitão e os oficiais subalternos, né, 55 anos. Tá? Os quadros de saúde, porque nós temos os médicos, né, os médicos militares aí, ó, 58, 57, 56, 55, tá? Então, aqui o que é importante? O dos praças, tá? Então, vocês vão fazer o concurso para praça, então tem que saber o dos praças, e esse prazo já caiu, tá? Então, qual é o prazo aí para transferência ex officio, tá? Para reserva. O subtenente, 60 anos, os praças são tudo 60, tá? Então, ó, primeiro sargento 60, segundo sargento 60, terceiro sargento 60, cabo 60 e soldado 60. Chegou aos 60 anos da idade, vai para a reserva. Ok? Então, vai para a reserva. Então, por exemplo, no caso de vocês, vamos pensar o seguinte, hoje o ingresso na Polícia Militar, a idade máxima é 30 anos, certo? Então, se nós pegarmos um cara que entrou com 30 anos, ele vai cumprir 30 anos de serviço, ele vai bater os 60 certinho. Então, vai bater nos 60 e vai ter que se aposentar. Né? Vai para a reserva, vai para a reforma. Mas vamos pensar que derruba essa cláusula aí dos 30 anos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul derrubou. Né? Pode entrar lá com mais de 35 anos. Lá, a idade era 35 para capitão. Né? E aí o pessoal conseguiu entrar com uma liminar e derrubou essa cláusula aí dos 35. Então, vamos imaginar que um cara que entrou com 40 anos, ele tem que cumprir mais 30 anos de serviço. Né? Só que daí vai bater na idade limite aqui, no tempo limite dos 60. Né? Aqui no estado a idade máxima para ingressar é 30 anos, então por isso que dá no mais 30 dá 60. Tá? Então cuidado. Para vocês lembrarem, é só pensar o seguinte, com quantos eu me aposento? 30. Com quantos no máximo eu posso entrar? 30. 30 mais 30 é 60. E eu fecho a questão e não erro ela. Tá bom? Então isso foi a questão de prova aí da IOBV. Ok? 60 anos. Só que para os oficiais é diferente, tá? Então é só para os praças aqui que é 60. Ok, vamos lá. As transferências ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o policial militar incidir num dos seguintes casos. Tá? Então, primeira situação aqui, ó, quando atingir a idade limite. Segunda situação, ó, ultrapassar o oficial superior. Então, quem é o oficial superior? Né? Então, essas regras aqui é complicado para nós, né? Nós estamos fazendo um concurso para soldado, mas se fosse concurso para oficial, eu tenho que saber essas regras aqui. Tá? Então, muda aqui a visão para a prova. Estou me preparando para oficial, eu cuido disso aqui. Estou me preparando para praça, eu cuido das regras de praça. Tá? Vamos lá, então. Ó. Ultrapassar o oficial superior. Então, quem é o oficial superior? É o major, tenente-coronel, coronel. 6 anos de permanência no último posto previsto na hierarquia do seu quadro. Então, faz mais de 6 anos que ele está no posto de coronel. Então, ele vai para reserva. Então, exceto, ó, enquanto ocupar o cargo de comandante-geral da corporação. Quando permanecerá até o limite do inciso 1, ou seja, permanecerá até os 59 anos de idade. Então, por exemplo, aí, ó, um oficial que vire coronel, se ele permanecer mais de 6 anos no posto de coronel, ele tem que ir para a reserva. Salvo se ele é o comandante-geral da PM. Aí, para ele, vai se aplicar a idade limite ali que nós vimos, tá? Ó, então, para ele, no caso do comandante-geral, ó, ele permanece até a idade limite desse artigo, do inciso 1 desse artigo, desde que conte ou venha contar com mais de 30 anos de efetivo serviço. Tá? Ultrapassar o oficial intermediário. Quem é o oficial intermediário? É o capitão. Tá? 6 anos no último posto previsto na hierarquia do seu quadro, desde que conte ou venha a contar com 30 anos ou mais. For o oficial considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo no momento em que vier a ser objeto de apreciação para o ingresso do quadro de acesso. Então, um oficial aí que for preterido do quadro de acesso em caráter definitivo, tá? Então, ele vai ter que ir para a reserva. Ultrapassar 2 anos contínuos em licença para tratamento de saúde da família, vai para a reserva. Ultrapassar 2 anos de afastamento contínuo ou não, agregado em virtude de ter sido empossado em cargo temporário. Nós vimos que aquele que ocupa um cargo temporário civil fica como agregado,
Só que se ele passar mais de 2 anos nessa situação de cargo civil, ele vai para a reserva. Tá? Então, por exemplo, ele ocupou o cargo de secretário de Fazenda. Tá? Então, ele está como agregado, só que ele gostou de ser secretário de Fazenda. Passou 2 anos, vai para a reserva. Como militar, ele vai para a reserva, entenderam? Continua ocupando o cargo comissionado, mas como reservista da Polícia Militar. Então, veja bem, ultrapassado 2 anos do afastamento contínuo ou não, agregado em virtude de ter empossado em cargo civil temporário não eletivo, inclusive administração indireta. Tá? Inclusive aí numa administração indireta, por exemplo, uma autarquia. Ser diplomado no cargo na forma da linha 2 do parágrafo único do artigo 52. Daí eu fiz a remissão ali, ó. O policial militar que, em virtude, com mais de 5 anos ou mais de serviço, ao se candidatar a um cargo eletivo, será afastado temporariamente do cargo e agregado, considerado em licença para tratamento de interesses particulares. Se for é a situação do eleito ali, né? Então, enquanto ele está concorrendo ao mandato eletivo, ele fica agregado. Quando ele é eleito, no caso, por exemplo, Bolsonaro, ó, no ato da diplomação dele, ele é transferido para a reserva. Tá? Então, ó, no momento da diplomação do cargo dele, por exemplo, né, que ele virou deputado federal, ele passou automaticamente para a reserva remunerada. Tá? E se ele não for eleito, ele volta da situação de agregado, é o retorno dele. Tá? Vai acontecer a reversão, né, do agregado. Tá? Vamos lá. Fora esses termos técnicos, dá uma assustada aí, né? O que é agregado, o que é disposição, o que é... Não é tão difícil, tá, pessoal? Só que muda os nomes. Né? Não, sai um pouco do dia a dia aí do civil, tá? Vamos lá. Os oficiais do quadro de oficiais, tá? Egressos do extinto quadro de oficiais intendentes prevalecem com idade limite de permanência. Isso aqui é uma regra de transição, não é o caso, tá? A transferência para a reserva remunerada proceder-se-á na medida em que o policial for enquadrado num dos itens desse artigo. Tá? Enquanto permanecer no cargo que trata o inciso 8º, observar-se-á o seguinte. Tá? Então, voltando ao inciso 8º, ó, ultrapassado 2 anos no cargo de civil. Né? Então, ele está ocupando um cargo civil temporário. Então, essa regra se aplica a ele. Ó. Enquanto permanecer no cargo civil temporário, será assegurada a opção de remuneração do cargo ou do posto ou graduação. Então, por exemplo, ele é secretário de Fazenda e ele é tenente-coronel. Então, ele pode optar qual remuneração tu quer, tá? Enquanto ele está no cargo, tá? Somente poderá ser promovido por antiguidade. O tempo de serviço é contado apenas para promoção e transferência para inatividade. Então, por exemplo, se esse policial está num cargo civil temporário, ele não conta para fins de promoção por merecimento. Então, esse tenente-coronel, ele não vai ser promovido por merecimento a coronel, só por promoção por antiguidade. Tá? Então, cuidado isso, tá? Promoção por merecimento, né, a gente já viu isso, é só quando eu estou realmente no efetivo exercício das minhas funções, para mim ser promovido por merecimento. Tá? Vamos embora. Aqui não, vejo que são regras bem pesadas, aqui não é o caso de estar estudando para uma prova. Né? Faz a leitura, se cai uma dessa eu mato. Por leitura. Se eu não conseguir pegar igual, aí vai para o chute. Tá? Mas essa é uma questão que a banca bota, por exemplo, para ninguém gabaritar a prova. Tá? Mas não é o caso. Tá? A gente tem como experiência das outras provas anteriores questões fáceis, não foram questões difíceis. Vamos lá. Artigo 106. A transferência do policial militar para a reserva remunerada, tá? Poderá ser suspensa na vigência do estado de sítio. Tá? Ou no estado de emergência ou de caso de mobilização nacional. Então, por exemplo, o policial já chegou um tempo para ir para a reserva, mas estourou aí uma situação de emergência. Não vai para a reserva não, vamos aguardar aí. Tá? Artigo 107. O oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para prestar serviço por ato do governador para compor o Conselho de Justificação, o Conselho Especial de Justiça, para ser encarregado de inquérito policial militar, ou incumbido de outros processos administrativos na falta de oficial da ativa em situação hierárquica compatível com o envolvido. Então, por exemplo, um coronel da reserva está na reserva remunerada e eu preciso processar, né, a administração precisa processar um coronel.
Tem um coronel da ativa que fez uma coisa, né, uma coisa grave, mas eu não tenho mais nenhum outro coronel mais antigo que ele. Mas eu tenho na reserva um mais antigo que ele. Então, esse da reserva mais antigo, ele é convocado para fazer parte do conselho que vai julgar esse coronel. Entenderam? Porque sempre tem que ser o mais antigo julgando o mais moderno. Tá? Então, é uma situação aqui, só que vejam bem, é o oficial da reserva remunerada, é aquele que ainda pode ser convocado. Tá? O oficial convocado, nos termos desse artigo, terá os direitos iguais aos da um oficial da ativa, exceto a promoção, que não concorrerá, tá? Porque ele já está aposentado, não concorre mais à promoção. A convocação de que trata esse artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que deu origem, não devendo exceder o prazo de 12 meses. Então, esse processo para processar aí tem que durar 12 meses. Até 12 meses. Continuando. A passagem do militar à situação de inatividade mediante reforma e se efetua ex officio. Então, vamos voltar. Olha só. Até agora, nós falamos da transferência para a reserva remunerada, que é quando eu atingi o tempo de serviço, eu posso pedir ou ex officio. Certo? Então, tenho 30 anos, eu peço para a reserva remunerada. Ou chegou na idade limite de 60 anos, vou para a reserva remunerada. Agora, olha só, próximo passo é a reforma. A reforma não é a pedido. A reforma é de ofício. Quando é que eu sou reformado? Por exemplo, sofre um acidente grave. Vai para a reforma. Tá? Mas também com as questões de idade. Então, nós vamos olhar agora. Ó. E o artigo 109 foi objeto de prova da IOBV. Então, cuidado, tá? Não confunda. O 105 trata da reserva remunerada. Tá? E o 109, ó, do reformado. É aquele que não pode mais voltar. Não pode mais ser convocado. Tá? Quando que eu tenho essa situação? Olha só. Quando atingir as idades limites de permanência na reserva remunerada. Para o oficial superior, 64 anos. Para o capitão e o oficial subalterno, tá? Então aí os tenentes, 60 anos. Para as praças, 60 anos. Tá? Então, a idade limite aí, 60 anos. Tá? For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo policial militar. Então, por exemplo, sofreu um acidente grave e foi julgado incapaz para o serviço. Ele é reformado. Tá? Então, o praça atingiu a idade limite de 60 anos, ele é reformado também. Tá? Tiver agregado por mais de 2 anos consecutivos ou não, por ter sido julgado incapaz temporariamente mediante junta de saúde. Tá? Então, aí ficou agregado, ficou agregado por mais de 2 anos, por questões de saúde, tá? Ele vai ter que ser julgado. Vai para a reserva ou não? Eu tive um caso, um colega meu, sargento do Exército, ele teve aquela doença degenerativa, que vai degenerando lá os membros e tal, é tipo uma artrose, assim, e ele ficou por 2 anos agregado ali, fazendo tratamentos, e quando chegou nos 2 anos, teve que ser verificado se ele ia ou não ser reformado. Tá? É a mesma regra aqui da Polícia Militar. Tá? For condenado por pena de reforma pelo Código Penal Militar. Se o oficial, sendo oficial, e tiver determinado o Tribunal de Justiça em julgamento por efeito efetivo em consequência de uma decisão do Conselho de Judicação. Então, o oficial foi processado pelo Conselho de Judicação e confirmado isso no Tribunal de Justiça. Ele, uma situação que ele tem que ser reformado. Ele vai para a reforma. Tá? Continuando, então. Sendo o aspirante oficial e praça com estabilidade assegurada, então o aspirante e o praça com mais de 10 anos, e tiver determinado o comandante-geral após o julgamento por ele efetuado em consequência da decisão do Conselho de Disciplina. Lembra que o praça é Conselho de Disciplina e comandante-geral. Tá? O oficial é Conselho de Judicação e Tribunal de Justiça. Não caio nessa charadinha aí. Tá? Então, o policial militar reformado na forma dos 2 incisos aqui, que são por questões de disciplina, só poderá readquirir a situação anterior por outra sentença. Senão, ele não volta mais. Então, se ele conseguir uma sentença revertendo a reforma, beleza, daí ele volta. Tá? 110. O policial militar da reserva remunerada que atingir a idade
limite de permanência na situação são reformados compulsoriamente. Então, o militar atingiu a idade limite, ele vai para a reforma, tá? Automaticamente. Seria aquilo que a gente chama de aposentadoria compulsória lá do civil, tá? Continuando então. Aqui, ó, ele vai dizer o que é uma incapacidade definitiva, tá? Por exemplo, ó, ferimento recebido em operação, enfermidade contraída em operação, acidente de serviço, moléstia, doença ou enfermidade adquirida com relação causa e efeito em condições inerentes ao serviço. Por exemplo, adquiriu aí um problema na coluna grave em relação ao serviço que ele fazia, tá? Ó, tuberculose, várias doenças aqui, ó, cardiopatia grave, nefropatia grave, que é questões do rim, né? AIDS, ó, síndrome de imunidade adquirida e outras moléstias, ele vai ser reformado, tá? Então, o militar adquiriu, né, AIDS, por exemplo, vai para a reserva, tá? Acidente ou doença sem relação ou causa com o serviço, que é o caso do meu colega que eu contei para vocês. Teve ali uma doença grave degenerativa, passa para a reserva ali também, tá? Os casos do inciso 1, 2, 3 e 4, tá? Serão provador por atestado ou inquérito sanitário de origem, tá? Então, vai ser provado essas situações por um inquérito sanitário, ou seja, por uma situação de análise de um médico. Nos casos de tuberculose, ó, as juntas de saúde, aqui nós temos situações de doença, tá? Não vou ficar perdendo tempo com isso aqui, que não é o caso, não. Então, nós temos aqui o caso da tuberculose, no caso de alienação mental, ó, por exemplo, o militar ficou com problemas psicológicos, né? Ele vai ter que ser reformado, tá? Aí nós temos aqui as situações neurológicas, paralisias, cegueira, tá? E aí continua, tá? O policial militar julgado incapaz definitivamente por um dos motivos, ele é reformado com qualquer tempo de serviço que ele esteja. Por exemplo, o policial tem 1 ano de atividade e sofreu um acidente. Tá? Por exemplo, faz parte lá do helicóptero, das operações, lá e o helicóptero cai, esse militar fica tetraplégico. Tá? Ele automaticamente vai ser reformado. Tá? O militar julgado, ou militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos do inciso 1 e 2, é reformado com proventos calculados com base no correspondente grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa. Tá? Então, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 aqui, ó, nessas enfermidades, ele vai ser promovido 1 grau acima. Vai para a reserva com 1 grau a mais. Então, ele é 2º sargento, vai para 1º sargento. Tá? Isso vai mudando conforme a situação. Ó. Caso ocupe o último posto, será acrescido um soldo aí 20%. Então, por exemplo, ele está no último posto, é coronel, né? Ganha mais 20% aí. Aplica-se aos dispostos no inciso 3, 4 e 5, ó, quando verificada a incapacidade definitiva, for o policial considerado inválido, impossibilidade total e parcialmente de permanecer no serviço. Tá? Continuando então, o militar julgado incapaz somente para o serviço militar, por um dos motivos do inciso 3, 4 e 5, será reformado com proventos calculados com base nos vencimentos correspondentes ao grau hierárquico que possuía. Tá? Então, se for só uma situação que não foi tão grave assim, né, que está dos incisos 3, 4 e 5, ele fica no mesmo posto que ele estava, a remuneração. Tá? E aí, olha só, considera-se grau hierárquico imediato do primeiro tenente, de aspirante, de primeiro tenente para o aspirante e o subtenente. O que significa isso? Se esse militar é subtenente ou um aspirante, o próximo posto hierárquico para essa reforma vai ser de primeiro tenente. Tá? Então, se ele é, primeiro sargento, segundo sargento e terceiro sargento, o posto de segundo tenente. Tá? E de terceiro sargento, se ele é cabo ou soldado. Então, por exemplo, ele é um cabo ou é um soldado, sofreu uma situação grave ali, que é das situações que ele vai ter que passar um posto, né? Nos incisos 1 e 2 aqui, ó. Nos incisos 1 e 2, ó. Ferimento recebido em ação, enfermidade contraída em ação, tá? Ele vai passar para um posto acima. Mas qual é esse posto acima? Tá? Então, veja bem, mesmo que ele seja soldado, ele passa a ser terceiro sargento. Se ele é cabo, terceiro sargento. Se ele é terceiro, segundo ou primeiro sargento, ele vira segundo tenente.
E se ele é subtenente ou aspirante, ele vai para primeiro tenente. Tá? Essa é uma regra aqui para fins de reforma. Tá? Regra interessante aqui. Quando o praça fizer jus ao direito do inciso 2 do artigo 50, tá? E conjuntamente com um dos benefícios de que trata o caput desse artigo, aplicar-se-á somente o parágrafo 4º. Tá? Então, o que eu coloquei a remissão ali para vocês entenderem. Ó. O artigo 50, inciso 2, ele diz o seguinte, ó, a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando for transferido para inatividade com mais de 30 anos de serviço e 25 anos ser mulher. Tá? Então, no caso ali, ó, dele tiver a percepção na remuneração de grau superior, nesse caso vai prevalecer a situação da reforma dele aqui, e aí ele vai seguir essa regrinha aqui, ó. Tá? Então, no caso do militar que tiver uma situação de doença ali, vai seguir essa situação ali. Tá? No caso do inciso 2 do artigo 50. Tá? É uma regra bem complexa de transição aí para a reserva, tá? Para a reforma. Continuando. O policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente por motivos do inciso 6, tá? Então, inciso 6 aqui, ó. Inciso 6, ó, qualquer doença que não seja relacionada à função ou acidente, por exemplo, acidente de carro aí que não tem relação com a função, final de semana se acidentou, vai aplicar essa regrinha aqui, ó. Daí, o que acontece com esse militar, ó? Será reformado com remuneração proporcional ao tempo de serviço, desde que com qualquer tempo de serviço seja julgado incapaz somente para a atividade. Com remuneração calculada com base no soldo integral, considerado inválido, isto é, impossibilidade totalmente de permanecer para qualquer trabalho. Aí é o soldo integral dele. Continuando então, aí temos mais regras da reforma aqui. Ó. O policial militar reformado por incapacidade definitiva, que for julgado apto por inspeção de saúde em grau de recurso, tem que retornar ao serviço. Tá? Ou ser transferido aí para a reserva remunerada. Não fica como reforma. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não tiver ultrapassado 2 anos. Então, o militar foi reformado aí por uma doença e, na verdade, na inspeção médica verificou-se que ele está apto. Se decorreu mais de 2 anos, ele não volta mais. Daí ele é transferido para a reserva remunerada. Então, entendendo que reformado ele não teria direito a voltar mais, só que se verificou que ele não tenha realmente aquela doença, ou ele melhorou, ele volta. Mas se já decorreu 2 anos, daí ele vai transferido para a reserva remunerada. Tá? Vamos continuar então. Aqui nós temos várias regrinhas de transição. Ó. Por exemplo, militar reformado por alienação mental. Tá? Então não é o caso da gente ficar aqui perdendo tempo. Vamos adiante. Para fins previstos nessa seção, as praças especiais serão consideradas. Então, por exemplo, o aspirante, tá, vai ser considerado segundo tenente. O aluno oficial vai ser considerado aspirante. Tá? Então, aqui está vindo as regrinhas de transição. Já tinha regrinha de transição aqui, ó. Tá? Agora vai ter outra regrinha de transição aqui, ó, para as praças especiais. Olha só. Então, o aluno oficial, aspirante, tá? Os alunos do curso de formação de sargento, terceiro sargento. E os alunos do curso de formação de cabos e soldados, vai virar cabo, tá? Vamos lá. Continuando, então. Agora nós vemos aqui, ó, a situação de perda do posto da patente para o oficial, declaração da indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. Ok? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre isso aqui, ó. Da demissão, da perda do posto, da declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato. Então, nós estamos falando dos oficiais aqui, tá? Então, nós estamos falando de exclusão do serviço ativo, tá? Então, ainda dentro da exclusão, ó, a reforma foi exclusão, tá? Agora nós vamos falar, então, da demissão, tá? Então, vejam bem, ó, a demissão da Polícia Militar é aplicada exclusivamente aos oficiais. E existe demissão a pedido e de ofício pelo Estado. Tá? Então, cuidado. O oficial, marca o asterisco ali, o oficial é demissão. Tá? Quando é que eu tenho a demissão a pedido? Ó, concedida mediante requerimento do interessado.
sem indenização aos cofres públicos quando contar com mais de 5 anos de oficialato na corporação. Com indenização das despesas feitas pelo Estado, com preparação e formação, quando contar com menos de 5 anos. Por exemplo, né, o Tenente Gabriel aí, que se formou oficial, né, da Polícia Militar. Imaginem que ele queira pedir demissão da Polícia Militar. Ok? Por exemplo, ele faz outro concurso, aí ele quer pedir demissão. Se ele tem menos de 5 anos como oficial, ele tem que indenizar a academia. Todo o tempo de formação dele. Tá? Se ele já conta com mais de 5 anos, daí não. Tá? Então, sem ter que indenizar. Isso acontecia para o Exército também. Por exemplo, no meu caso, eu era 2º sargento e eu ia fazer o curso de aperfeiçoamento de sargento, que a gente chama de CAS, tá? Para poder virar 1º sargento. Quando eu fui fazer o curso de aperfeiçoamento de sargentos, eu fiz só a primeira fase, que é a fase intelectual. Quando eu tinha que fazer a fase presencial, que é o curso de formação indo ali para Santa Maria, Cruz Alta, a escola de aperfeiçoamento de sargentos do Brasil é em Cruz Alta, eu não fui, eu pedi adiamento da escola, porque se eu tivesse ido e eu tivesse assumido o cargo aqui, eu tinha que indenizar a escola. Aí o curso de formação tem que indenizar, e é caríssimo. Tá? Porque tu tem que indenizar a alimentação, as horas dos instrutores, a munição que tu utilizar, tudo tem que indenizar. Tá? Então, tem um período ali de indenização quando tu sai. Tá? Então, no caso do oficial ter feito qualquer curso ou estágio durante igual período superior a 6 meses, de igual ou superior a 6 meses, inferior a 18 meses por conta do Estado, e não tendo decorrido ainda 3 anos do término, a demissão só poderá ser concedida mediante indenização. Então, se um oficial aí ficou fazendo um curso do Estado de 6 meses a 18 meses, tá? Ou seja, até 18 meses, ele tem que ficar, e não passou ainda 3 anos disso, ele tem que indenizar o Estado. Então, vamos pensar aí que, por exemplo, um tenente foi lá, ficou lá no FBI fazendo 6 meses de curso. Tudo por conta do Estado. Quando ele voltar, se não passou 3 anos ainda, ele tem que ressarcir. Para pedir demissão. Está entendendo? Porque, por exemplo, eu faço um curso lá na Europa, por exemplo, estou fazendo doutorado. Vou fazer doutorado lá na Europa. Daí me convido para ser professor. Olha, eu vou aceitar o cargo lá e vou abandonar o Estado? Não, tem que ressarcir o Estado. Tá? Então, é isso que está dizendo aí. Vamos embora. A demissão a pedido será concedida ainda considerando, no caso do oficial ter feito qualquer curso com duração superior a 5 anos, se ainda não passou 5 anos desse curso, aí ele tem que indenizar. O oficial demissionário a pedido não terá direito a qualquer remuneração. O direito à demissão a pedido pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio. Por exemplo, no meu caso, né, nas Forças Armadas, eu pedi exoneração. Tá? Então, eu sou da reserva não remunerada. Tá? Então, aqui o oficial, por exemplo, que pede uma demissão, a pedido, ele vai para a reserva não remunerada. Tá? Então, ele não tem direito à remuneração. O oficial da reserva, da ativa, empossado em cargo público permanente. Por exemplo, aí, um oficial da Polícia Militar que passa um concurso para juiz, por exemplo. O que vai acontecer com ele? Então, se ele for empossado um cargo público permanente, estranha a carreira e cujas funções não seja de magistério, ele será demitido ex officio e relacionado na reserva do posto que possuía, não podendo acumular qualquer provento de inatividade com a remuneração do cargo. Por exemplo, é similar aí ao meu caso, né? Vai para a reserva não remunerada, tá? E ele é demitido ex officio. Continuando, então, o oficial que houver perdido o posto ou patente será demitido ex officio sem direito a qualquer remuneração e indenização. Então, por exemplo, existe hipótese de perda do posto ou patente. Se ele perdeu o posto ou patente, ele é demitido ex officio daí, e sem direito a... O que acontece quando ele é demitido? Ele não vai para a reforma remunerada. Ele perde o vínculo com o Estado em termos de remuneração. Tá? Continuando, então. São regras de oficial aqui, né? Não é o caso muito de saber dos prazos. Tá? O oficial perderá o posto ou a patente se for julgado indigno para oficialato,
ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça. Por exemplo, aquele oficial lá na classificação da Copa do Mundo. Aquilo ali é indigno para o oficialato, ele tem que passar pelo Conselho de Judicação e depois ser julgado no Tribunal de Justiça. Se tanto o Conselho de Judicação quanto o Tribunal de Justiça entender que aquilo foi grave, ele é indigno para o oficialato. E a partir do momento que ele é indigno, ele perde o posto. E a partir do momento que ele perde o posto, ele é demitido, ex officio. Ou seja, ele vai para a reserva não remunerada. Está entendendo isso? Entendeu? Então é uma situação grave. É alguém que faz uma coisa grave aqui, tá? Então o oficial, o oficial é uma situação é complicado ser oficial, tá? Porque ele é indigno para o oficialato, então ele perde o posto ou patente, tá? O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, condenado à perda do posto ou patente, só poderá readquirir por outra sentença do tribunal. Senão não tem como mais voltar, tá? Fica sujeito à declaração de indignidade e incompatibilidade para o oficialato, então, quando que o oficial é indigno? Primeiro, for condenado por tribunal civil militar a pena restritiva de liberdade superior a 2 anos. Então, foi condenado e com qualquer crime acima de 2 anos, tá? Já é indigno para o oficialato. For condenado por sentença passada em julgada por crimes pelos quais o Código Penal Militar comina penas acessórias de perda do oficialato. Incidir nos casos previstos em lei específica que motivarem o julgamento pelo Conselho de Justificação e for considerado culpado no Conselho de Justificação. Houver perdido a nacionalidade. Tá? E agora nós temos aqui dos praças. O praça é importante, tá? Os praças, não é demissão. Os praças é licenciamento, tá? Então, vejam bem, o praça é licenciamento do serviço ativo, tá? Então, cuidado. O oficial é demitido e o praça é licenciado, tá? Então, licenciamento a pedido e licenciamento ex officio. No meu caso, por exemplo, que eu era praça, foi um licenciamento a pedido, tá? Então, olha só, o licenciamento a pedido poderá ser concedido à praça em qualquer período que estiver servindo, tá? No caso das praças ter qualquer curso ou estágio, especialização, e não tiver decorrido ainda 3 anos do licenciamento, tem que indenizar, que é o caso que eu contei para vocês, que eu ia fazer o curso de aperfeiçoamento de sargento, teria que indenizar, né? Por isso que eu pedi adiamento lá do curso. Vamos lá. O licenciamento ex officio, então agora é uma punição do praça. Então, a primeira hipótese ali, ele pede. Agora não, agora é de ofício. Olha só. Quando que o praça é licenciado aí ex officio, tá? Por conclusão de tempo de serviço, tá? Concluiu o seu tempo de serviço, ele é licenciado ex officio. Por inadaptabilidade funcional durante o período de formação, quando revelar inaptidão para a carreira militar. Por exemplo, né, está no curso de formação lá e for considerado inapto, tá? Então, ele é licenciado ex officio. Aquilo que a gente considera exonerado, né, no civil, aqui a gente fala que ele foi licenciado ex officio. Por conveniência do serviço público, a praça sem estabilidade. Então, cuidado, olha só, o praça, ele fica 10 anos de serviço para adquirir estabilidade. Quando ele tem menos de 10 anos, ele pode ser mandado embora por licença ex officio. Tá? Então, vejam bem, por conveniência do serviço, a praça sem estabilidade, que após o período de formação, não demonstrar interesse, habilidade profissional ou comportamento compatível com a função policial. Por exemplo, aí o policial militar que pratica jogos de azar, por exemplo, ele pode passar aí, né, uma situação de perder o cargo, uma licença ex officio, tá? E também, for mandado embora a bem da disciplina. Nós vamos ver que, por exemplo, o militar, se ele é muito preso, muitas vezes, ele vai embora a bem da disciplina, tá? Então, o policial militar, licenciado, não tem direito a qualquer remuneração. É o meu caso. Eu tenho uma licença a pedido das Forças Armadas. Então, eu sou segundo sargento da reserva não remunerada. Então, por exemplo, pode ser a pedido ou pode ser de ofício. Pode ser que ele foi expulso. Teve num batalhão perto do que eu servia, alguns militares eles foram expulsos das Forças Armadas porque eles mantinham estoque de munição dentro do apartamento que eles serviam. Então, eles eram sargentos de munição
e eles tinham munições no apartamento guardada, no apartamento onde eles moravam. E uma ex-namorada deles lá denunciou no batalhão que eles tinham armamento, tinham munição em casa restrita das Forças Armadas. Aí o que aconteceu? Tchau, né? Perderam. Tá? O policial militar licenciado, então, não tem direito a qualquer remuneração. O policial licenciado ex officio, a bem da disciplina, receberá um certificado de isenção do serviço militar. Continuando, aguente firme aí. O aspirante a oficial e as demais praças empossado em cargos públicos permanentes, estranho à carreira, são imediatamente licenciados. Tá? Então, por exemplo, no meu caso ali, ó, fui empossado num cargo público, né? Eu sou licenciado automaticamente, tá? Sem direito à remuneração. O licenciamento poderá ser suspenso na vigência de estado de sítio, emergência, tá? Vamos embora. Por exemplo, isso é uma coisa interessante, ó, o militar das Forças Armadas, se ele passa, por exemplo, na prova da Polícia Rodoviária Federal, que tem um curso de formação para depois, né, ser nomeado. Naquele curso de formação, enquanto ele está no curso de formação da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Federal, por exemplo, os militares das Forças Armadas têm previsão de ficar agregado. Então, enquanto ele está fazendo o curso lá da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Federal, ele fica agregado. Ele foi apto lá no curso. Quando ele tomar posse, ele é licenciado ex officio. Entenderam? Isso? Tá? Então, por exemplo, na nossa legislação aqui, nós não vemos essa previsão aqui. Então, seria complicado, por exemplo, um soldado da PM, que ele passa, por exemplo, para a Polícia Rodoviária Federal. E aí ele vai fazer o curso de formação ainda, não está no... Porque você sabe que tem um curso de formação de mais ou menos 6 meses, para depois ser apto ou inapto. Tu pode rodar naquele curso. E aí, o que acontece? Né? Então, aqui não há uma previsão expressa em relação a isso. Tá? Vai ter que buscar na justiça daí os seus direitos. Ok? Vamos lá. E aí vem a exclusão do praça bem da disciplina. Olha só. A praça pode ser excluída bem da disciplina. O oficial é indigno para o oficialato. O praça é excluído a bem da disciplina. Ó. Será aplicada de ofício ao aspirante e às praças com estabilidade assegurada. Então, o aspirante, que é uma praça especial, ele não é indigno para o oficialato, porque ele não é oficial ainda. Tá? Agora, a praça com mais de 10 anos, acontece isso aqui, ó, ele pode ser excluído ainda a bem da disciplina. Lembra lá que o cargo civil ele adquire estabilidade após 3 anos, depois pode ser demitido? Aqui os nomes mudam. Aqui o praça ele adquire estabilidade após 10 anos, e aí após 10 anos ele pode ser excluído a bem da disciplina. Tá? Então vamos lá. Quando houver pronunciamento do Conselho Permanente de Justiça, por haver sido condenado por sentença processada e julgado, com pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. Então, foi condenado aí, acima de 2 anos de pena de prisão, né? Então, pena restritiva de liberdade, né? Então, já é indigno, o oficial é indigno para o oficialato e o praça é excluído a bem da disciplina. Quando houver pronunciado pelo Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade. Então, perdeu a nacionalidade também aí, né? Porque, por exemplo, o brasileiro naturalizado pode fazer concurso para praça. Né? Então, nós vamos ter, por exemplo, aí, estrangeiros de língua portuguesa, após 1 ano, né, e que requeiram a nacionalidade, eles podem fazer concurso para praça, por exemplo. Tá? Nós vimos que o estatuto diz que o oficial tem que ser brasileiro nato, né? Mas a praça não precisa ser nato, pode ser naturalizado. E aí, se ele perde a nacionalidade brasileira, ele é automaticamente excluído a bem da disciplina. Tá? Vamos embora. Quando for julgado pelo Conselho de Disciplina, tá, e for culpado, também perde aí a bem da disciplina. O aspirante à praça com estabilidade, que houver sido excluído a bem da disciplina, só poderá readquirir tal situação por outra sentença. Tá? Vamos aguardar firme, hoje nós vamos terminar isso aqui. Tá? Vamos lá. É competência do comandante-geral da PM o ato de exclusão a bem da disciplina dos aspirantes e das praças com estabilidade. Então, quem que manda embora a praça? O comandante-geral. Tá? A exclusão da praça a bem dessa disciplina acarreta a perda do grau hierárquico e não isenta ele da indenização dos prejuízos causados à fazenda pública. Tá? Então, vamos embora.
Aí nós chegamos aí numa situação, ó, de deserção, ok? Olha só a deserção. A deserção acarreta a interrupção do serviço, tá? Com consequente a demissão ex officio do oficial e a exclusão do serviço da praça, tá? Então, o desertor é aquele que permaneceu mais de 8 dias, né? Então, o que, que acontece com eles? Tá? Eles vão ser processados e aí acontece o seguinte, ó. O oficial é demitido e o praça é licenciado ex officio. Cuidado, oficial demissão, praça licença, licenciamento, tá? O praça sem adquirir, ó, o praça sem estabilidade assegurada é automaticamente excluído, tá? Após oficialmente declarada deserção. Então, se, por exemplo, ó, é um soldado aqui, ó, que ainda não tem 10 anos de serviço, for desertor, é automaticamente já licenciado. Não vai ter a situação aqui, ó, de licenciamento ex officio, é automaticamente para ele, tá? O policial militar desertor, quando for capturado ou se apresentar voluntariamente, depois de ter sido demitido ou excluído, se apto em inspeção de saúde, será reincluído no serviço e a seguir agregado para ser processado. Então, aquele que consegue ser capturado, né, ele vai ser processado. A inclusão em definitivo do policial militar, de que trata o parágrafo, dependerá de uma sentença do conselho. Então, nada muito aí. Pessoal, ainda faltam aí alguns artiguinhos, né? Olha só. Eu acho que nós vamos... Deixa eu pegar aqui. Uhum. Pessoal, é o seguinte, vamos... Na próxima aula, eu já vou começar o regulamento, senão vai ficar muito pesado. Tá? Então, a gente vai ficar aqui, ó, no falecimento e no extravio. Tá? O que nós estamos falando? Nós paramos aqui, ó, dentro das hipóteses de exclusão. Então, dentro das hipóteses de exclusão, nós vimos a reforma, nós vimos a transferência para a reserva, nós vimos a demissão do oficial e nós vimos o licenciamento das praças. Tá? Então, agora ainda tem as outras hipóteses. Por exemplo, tem o falecimento, tem aquele momento que é o extravio, que é aquele que permaneceu mais de 30 dias, né? E aí depois tem a reintegração, e aí nós já começamos contagem de tempo de serviço e tal. Tá? Então, ficou faltando aí da exclusão, ficou faltando falecimento e extravio. Tá? Falecimento, por óbvio, né? O militar faleceu, está excluído, e aquele que passou mais de 30 dias desaparecido, né? Também é excluído aí do serviço ativo. Tá bom? Esse assunto realmente é punk, tá? Do artigo 60 em diante, tem menos possibilidade de questões de prova, fica muito mais difícil cair em questões, né? Salvo algumas exceções que nós já vimos ali. Tá? Então, principalmente aquela situação do tempo limite ali, dos 60 anos, aquilo já caiu. Tá? Então, para a reforma remunerada, que é os 60 anos, cuidado com aquilo ali. E aí depois nós vamos ter mais um artigo só aí que já foi objeto de prova. Tá? Então, a prioridade de revisão de vocês tem que ser do 1 ao 60. Do 60 em diante, tem menos possibilidade de cair. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, dentro de uma possibilidade de tempo que eu tenho de revisão, eu reviso mais do 1 ao 60. Tá? Mas não deixo de ler esses para diante aqui, principalmente isso que está esquematizado aqui. Tá bom? Bom descanso para vocês e até a próxima aula.